Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia de hoje, dia 18/8/2026. Nós estamos no livro de Romanos, capítulo 1, e hoje vamos dar sequência ao verso de número 15, na presença do Senhor nosso Deus, tratando sobre como é tanto o poder de Deus como a visão de Deus para o bom cidadão humano e celeste, ok? Você entende melhor a respeito disso desde os primeiros versículos do nosso capítulo 1. Nós estamos observando aquilo que é o agir de Deus na formação do bom indivíduo como referência e também no exercício da estrutura da humanidade do homem com um bom desempenho humano, ok? Deus começa a falar aqui, contar para nós, através de Paulo, pela palavra, como que a palavra veio funcionar na estrutura da característica da humanidade, né? Se você estuda sobre estrutura humana, sobre comportamento humano ou sobre a condição humana, como que funciona, Romanos fala muito sobre toda a estrutura da humanidade. Como também João, né, capítulo 3 de João, Jesus também fala a respeito de humanidade, condição humana, estrutura humana. Nós vamos estudar mais à frente. Estamos no canal estudando o livro de João, ainda estamos no capítulo 1, mas em breve vamos passar por essa passagem também. Mas voltando aqui, Romanos 15, hoje, nós vamos ver algo interessante, porque Paulo está falando sobre as razões de todo referencial, ele estar presente, ele precisa estar presente naquilo que ele faz, não só por uma voz de comando, né? Eu falo à distância, o indivíduo referencial fala à distância e os outros demais ouvem. Não, mas é a presença presente daquilo que se vive, que se faz, e principalmente diante de Deus, que se mantém, que não só agrada a Deus, mas é um testemunho para Deus do verdadeiro cuidado trino, ok? Matérias que a gente já tem falado aqui. Então, hoje, Paulo diz, olha, para todos com os quais Deus confia na sua mão algum tipo de cuidado, você precisa ser presente. Não importa se aquela causa ou aquele assunto que você tem que tratar com aquelas pessoas, sejam assuntos, né, aqui fala tanto a gregos, ou seja, localidade, geografia diferente, ou a bárbaros, a sábios, pessoas que sabem, pessoas que já não têm tanta formalidade nas questões, ou a ignorantes, aquele que ainda naquele assunto não compreende o suficiente, não é motivo para deixar de estar presente. Não é motivo para deixar de dar assistência, não é motivo para deixar de acompanhar, né? Isso tratando de referente-se à presença presente de cuidado, né? Não uma coisa distante, mas a obrigação de ser presente no cuidado. Agora, Paulo continua dizendo aqui, de sorte que quando está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Paulo diz, eu estou sempre pronto para estar presente, com presença presente, sempre, desde o início, sempre pronto. A questão não é não ser pronto, é a disposição de realmente ser presente, e no caso de Paulo, que teve impedimentos para estar presente, ok? Agora, esse versículo fala algo muito interessante também quanto ao evangelho. Ele diz, estou sempre pronto para vos anunciar o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é toda a estrutura que Deus trouxe de funcionalidade para a salvação, o que significa restituição. Então, a disposição do referencial de anunciar o evangelho, a disposição do referencial de manter, de trazer salvação, de trazer restituição para um ambiente, para um assunto, para um tema, para uma questão que esteja, né? Não é essa base de estrutura para qualquer coisa que vai funcionar, não.
A palavra ela funciona para tudo que está dentro da conexão, de junção, de concordância com a mente de Deus. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, pedireis, fareis, pensareis, agireis em tudo e vos será feito, agido, acontecido, realizado. Por quê? Porque é aquilo que se restitui, que se propõe à disposição de restituir, de cuidar, de manter, que esteja em concordância com a mentalidade da cabeça de Deus. Se não estiver em concordância com a mentalidade da cabeça de Deus, não é a verdadeira restituição. E se não é a verdadeira restituição que se propõe, então não é o verdadeiro evangelho. Se não é o verdadeiro evangelho, não existe razão de ser disposto a anunciar uma coisa que não é verídica. Não precisa nem se desgastar para anunciar algo que não tem receptividade da verdadeira restituição. O que está dizendo aqui? Está dizendo que Deus, ele abençoa o trabalho de um referencial, ou ele abençoa qualquer pessoa que for fazer algo com a bênção do evangelho, as bênçãos dos céus que estamos estudando lá em Efésios, preparadas para a restituição de todas as coisas. Deus está pronto para restituir cada indivíduo, cada área, cada setor, cada estrutura da humanidade, cada fase da humanidade, cada questão. Deus tem todas as ferramentas para restituir todas as coisas. Mas o evangelho, a palavra, as fontes, os poderes da restituição, elas acontecem em coligação de concordância com a mentalidade de Deus. Quando não está, o evangelho de verdade não está sendo receptivo genuinamente, não faz efeito aquilo que não está pronto para ser verídico, completo, inteiro, real. Então, não é a indisposição de Paulo, mas de verdade a disposição daqueles que vão receber a palavra. Há uma diferença entre a semente e a terra. A semente do evangelho de restituição, ela vai e pode ir a qualquer lugar. Mas se aonde ela for, Jesus disse, vocês vão de 2 em 2. Chegar num lugar que não vos aceitarem, bate o pé, sacude o pó do pé e vai. Por quê? O poder de Deus não teve capacidade de agir? Teve. O poder de Deus não tem, o poder do nome de Jesus não tem restituição? Tem. Mas se não há receptividade e concordância para a verdadeira restituição de um ambiente, então precisa ter verdadeira presença presente e verdadeira recepção pelo interesse de restituição. Quando há essas duas junções de acolhimento da verídica base da palavra de Deus de restituição, toda restauração acontece, todo o trabalho do referencial. Mas eu não trabalho com a Bíblia, eu trabalho em outra área que não tem nada a ver, né? Uma área da medicina, eu trabalho numa área de contabilidade, é totalmente diferente, eu não tenho nada a ver com Bíblia, não leio a Bíblia todo dia. Se você vai cuidar daquilo que está na sua mão, com disposição de restituição, e as suas ferramentas estão sendo colocadas diante de Deus sem engano, sem destruição, você está fazendo um voto com Deus de agir de forma completa nas bases de restituição. Aí você vai até as pessoas com as quais Deus te confiou e você quer ajudá-las, auxiliá-las, restituir elas também, com cuidado de presença presente, acompanhando elas, com a intenção limpa diante de Deus, com ferramentas limpas diante de Deus. Então, todos em concordância de verdadeira restituição, e a restituição que você está desempenhando, ela tem a qualidade verídica, saudável diante de Deus, o Senhor abençoa. Por que o Senhor abençoa? Porque a concordância para a restituição, ela é genuína, ela é completa.
ela é de intenção real. Então, para um referencial acompanhar um processo de restituição e de verdade entender a intenção, ele tem que estar junto. Ele não pode só imaginar, eu acho que aqueles que estão vinculados a mim num projeto, numa intenção, mesmo que lá longe estão com a mesma intenção. Não, ele tem que estar presente. Ele tem que ser concordância. Se não tem concordância, se não tem presença, o cuidado sempre fica ausente. Agora, a disposição do evangelho, a preparação que Deus faz ao indivíduo é sempre completa diante de Deus. A semente sempre está pronta. A questão é a terra, se realmente quer se preparar para a verdadeira restituição. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, você seja um forte referencial para os olhos de Deus, né? Para que o Senhor te aprove em tudo. Forte abraço e até mais.